No vídeo de hoje, eu quero contar uma história que aconteceu com uma amiga minha e através dessa história eu quero falar de duas situações que toda pessoa com deficiência tem que aprender a lidar. Se você é uma pessoa com deficiência, eu tenho certeza que você ou já aprendeu ou está aprendendo a lidar com essas situações. E se você não tem deficiência, preste atenção nessa história para que você não cometa esses erros. É claro que eu pedi a autorização para minha amiga para contar essa história aqui no canal. Ela me deu a autorização. Não vou revelar o nome dela nem aonde ela mora, porque o intuito não é expor a pessoa, e sim o que aconteceu. Essa minha amiga é cega e um dia ela entrou no ônibus e mostrou a sua carteirinha para o motorista. Para quem não sabe, a pessoa com deficiência ela tem direito à gratuidade na passagem de ônibus. E o motorista permitiu com que ela passasse e foi aí que ela ouviu alguém dizendo: "Ah, eu também vou falar que sou cego só para não precisar pagar a passagem de ônibus." E quando a minha amiga contou isso, veio na minha cabeça a falta de empatia das pessoas. Tenho certeza que todas as pessoas com deficiência têm pelo menos uma história para contar, que se sentiram constrangidas ou que ficaram tristes por falta de empatia das outras pessoas. Quando ela contou essa história, eu me lembrei de algo que acontecia comigo com frequência na época de escola. Quando eu estudava, na hora de fazer a prova, eu tinha que receber uma prova com as letras ampliadas. A minha prova tinha o mesmo conteúdo das outras pessoas, dos outros alunos. A única diferença é que a minha prova vinha com as letras maiores. Só que 90% das vezes, na hora de fazer a prova, a minha prova não chegava. Então tinham professores que falavam assim: "Ah, sua prova não veio ampliada, então senta com alguém e faz com outra pessoa." E tinha alguns professores que falavam: "Olha, sua prova não veio, então você vai fazer outro dia." E quando esses professores falavam isso, eles comunicavam para a sala. Eles falavam assim: "Gente, o Jean não vai fazer a prova dele hoje porque não veio a prova ampliada, ele vai fazer outro dia." E sempre quando o professor comunicava isso na sala de aula, eu escutava um coro de alguns adolescentes dizendo: "Ah, eu também sou cego, então eu também não vou fazer." E todas as vezes que isso acontecia, eu sentia que os meus colegas de sala, eles não eram empáticos comigo. Eles não tinham empatia comigo, porque eu não estava sendo beneficiado, pelo contrário, eu estava sendo prejudicado. O meu direito de fazer a prova estava sendo negado ali. E eu não tinha empatia dos meus colegas. Eu tenho certeza que você que está assistindo o meu vídeo, que tem deficiência, você tem pelo menos uma história para contar. Eu também já me senti constrangido pela falta de empatia das pessoas. Então essa é a primeira situação que nós temos que aprender a lidar, com a falta de empatia. É claro que isso não é de todos. Existem sim pessoas que são solidárias, que são empáticas, que são legais, que nos oferecem ajuda, mas nós também temos que lidar com essa falta de empatia. É muito comum você ligar aí o jornal na sua televisão e você assistir uma reportagem de pessoas que param nas vagas de pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência e param nas vagas de pessoas com deficiência. O que é isso? É a falta de empatia. Mas a história da minha amiga não parou. Essa pessoa que falou assim: "Ah, eu também vou falar que sou cego para não pagar a passagem", ela foi até a minha amiga e falou assim: "Mas você é cega mesmo? Mas você não está me vendo, você não está vendo meu rosto, você não enxerga nada?" Segunda situação que toda pessoa com deficiência vai passar, principalmente a pessoa que tem deficiência visual: a desconfiança. Todos nós temos uma história para contar de pessoas que desconfiam da nossa deficiência. Todos que têm deficiência visual, pelo menos uma vez já escutou: "Mas se você é cego, se você não enxerga, como que você faz isso?" Ou "Esse daí é o cego do Paraguai, o cego de Araque." Eu já cansei de ouvir pessoas me dizerem assim: "O Jean só enxerga o que ele quer." Eu já até contei aqui no meu canal uma história que também aconteceu na escola, quando eu comecei a perder a visão.
Eu tinha dificuldade de enxergar o que estava escrito na lousa, não conseguia copiar, mas no recreio eu corria, eu brincava, eu jogava bola. Então tiveram professores que chamaram a minha mãe na escola e falaram assim: mas será que o Jean tem mesmo uma deficiência visual? Eu acho que ele é preguiçoso, porque na sala ele não consegue copiar, mas eu vejo ele correndo no pátio. Então eu acho que ele é preguiçoso, eu acho que ele enxerga assim, o problema dele é a preguiça. Então toda pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência visual, já passou por essa situação de terem essa desconfiança, de achar que nós estamos fingindo uma deficiência para tirar um proveito de alguma coisa. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história. Se fosse você no lugar da minha amiga, qual seria a sua reação? Qual seria o seu sentimento? E se você também já passou por essas situações, falta de empatia e desconfiança das pessoas, deixe aí nos comentários que eu também quero conhecer a sua história. Canal Diário de um Começo, compartilhando memórias e contando uma nova história.